renovando os melhores cumprimentos à Sra. Doutora Carla Dolzel, juntamente com dois colegas meus, o Sr. Professor Dr. Ruben Barramonde e o Professor Dr. Alexander Pires, cuidámos de trazer, de uma forma que pretendemos algo simbólica, a partir de Lisboa, dois exemplares daquilo que é a revista de Direito e Economia da Universidade Autónoma e do Centro de Investigação Rácio Lage. A entrega dos livros não é pelo seu valor material, obviamente, é pelo seu valor, que eu diria que é para nós emotivo e que pretendemos que seja de um necessário e devido símbolo de partilha de saber que se pretende, conforme o temos desenvolvido. Sra. Doutora Carla Dolzel, permita-me. Muito obrigada. Que deixe para a biblioteca em evolução do IURS. Assim, quando numerarem ou quando catalogarem as diversas obras, seguramente estas não serão das últimas, serão das primeiras e demonstrarão assim para as diversas gerações, porque, e muito bem lembrado há pouco, há aqui exatamente um projeto familiar. E não esquecendo o doutor Simão, ou ainda mais jovem, e a doutora Mariana, por todo o desenvolvimento que têm tido no vosso projeto. Ou seja, há uma lógica de sequência para além dos degraus que há pouco referia. A proposta para hoje, porque o tema do compliance é, para nós, seguramente hoje, algo de particularmente relevante. Estaremos perante quase que uma revolução no que diz respeito ao modo de atuação, à forma de definição de tudo o que seja a atuação nas diversas pessoas coletivas ou pessoas jurídicas. É uma nova fase. Nós tivemos uma primeira conferência organizada já com o IURGE, e com o SAI, com a Ethical and Compliance International Institute, em Lisboa, no passado dia 10 de julho, onde alguns dos presentes já tiveram a oportunidade de ser oradores, o Sr. Professor Dr. Cláudio Carneiro, o Sr. Professor Dr. Ruben Barramonde, a Professora Valéria, o Professor Fábio Vilela, eu continuava a olhar, mas não vejo ainda, o Professor Dr. Alexander Pires, e hoje, de alguma forma, damos oportunidade a um segundo momento onde vamos discutir este conjunto de temas. Eu estou com problemas de som, que não é tanto ou apenas com este microfone, é mesmo o meu próprio sistema de som, que não está muito bom, que ando aqui em luta com uma alergia, uma crise alérgica já há uns dias. Portanto, farei por falar necessariamente de forma pausada, para que não haja grandes problemas de recepção, e particularmente também peço que aceitem com a devida e necessária bondade que eu possa não falar tanto tempo por causa desta limitação de ordem física. E depois poderemos discutir, eventualmente, ou a serem colocadas questões. A minha proposta é, olhando para aquilo que é uma realidade de pessoas jurídicas ou pessoas coletivas, percebermos que o tema do compliance não se pode limitar ao empresário, àquilo que é, tantas vezes, aquela pequena unidade da nossa sociedade que, por via de uma política fiscal ou por qualquer outra razão, acaba sempre por ser mais visada por uma série de políticas públicas, mas o compliance, ele próprio, deve ser entendido numa escala maior, ou seja, os próprios Estados, as próprias comunidades políticas, serem elas próprias acompanhadas por mecanismos de compliance. Hoje, na União Europeia, nós vivemos uma situação de óbvia dificuldade jurídica, política, social e económica. Poderia ser apenas o modelo político a estar em causa, poderia ser apenas o modelo económico a estar em causa, ou haver tensões culturais ou sociais, mas, efetivamente, hoje na União Europeia, eu diria que, infelizmente, conseguimos o pleno. Um continente que nunca esteve em paz durante tanto tempo como aquele que decorre da criação das comunidades europeias, hoje União Europeia, porque, efetivamente, e desde 1945 não estamos em guerra. Porque, se olharmos só um bocadinho para fora da Europa, já vemos o comportamento da Rússia relativamente à Ucrânia. Portanto, para percebermos o quão importante é a União Europeia e porque é que eu digo que, lamentavelmente, hoje assistimos a esta desagregação
da União Europeia. Não é apenas o Brexit, é em consequência do Brexit também a Escócia, é em sequência também a crise na Catalunha, na Bélgica, na Hungria, a situação na Itália, vamos ver o que é que daqui irá resultar. Daí a minha proposta para hoje, uma proposta que eu pretendi que fosse mais do que de aplicação prática ou imediata, que fosse uma reflexão para todos nós, creio, naquilo que seja o compliance num plano que não micro, mas macro. Percebendo-se que estas reflexões, modestamente, possam ser úteis também para alguns Estados, que não apenas uma confederação de Estados como a União Europeia, mas, por exemplo, para um Estado federal, não vamos dizer qual, não é? Vamos ficar por aqui. Ora, os sucessivos relatórios anuais evidenciam que a conformidade dos Estados-membros com o direito da União Europeia é mau. Não sendo perfeito, tem sido designado nos próprios relatórios como mau. Ora, para mais estando em causa uma pessoa coletiva ou jurídica, que só teve personalidade jurídica desde o Tratado de Lisboa, persiste em ser encarado como um mero somatório de Estados. O procedimento de infração, que é um procedimento próprio previsto no âmbito dos Tratados da União Europeia, inicia-se no único órgão ou instituição, porque é a designação dos tratados, não é órgão, mas instituição, que é verdadeiramente transnacional, que é a Comissão, o qual, com base nas suas próprias investigações ou na sequência de queixas apresentadas, detecta possíveis infrações ao direito europeu. Ou seja, se um dos 28 Estados da União Europeia não evidenciar que transpôs na íntegra as disposições das diretivas ou não retificar uma infração ao direito europeu, a Comissão pode lançar um procedimento formal de infração. Este procedimento desenrola-se segundo uma série de etapas estabelecidas pelo direito originário da União Europeia, cada uma das quais termina com uma decisão formal. E eu não querendo agora, obviamente, ser maçudo, mas numa perspectiva estritamente provocatória, vou-vos então referir esse processo para decisão formal. Primeiro, a Comissão envia uma carta de notificação ao Estado solicitando informações complementares. Portanto, houve a denúncia, houve a queixa, o que é que a Comissão faz? Envia uma comunicação, uma carta de notificação ao Estado solicitando informações complementares. Tendo este, em regra, 2 meses para responder, o que obviamente pode ou não fazer. Segundo momento, se a Comissão concluir que o Estado está em cumprimento das suas obrigações nos termos da legislação europeia, este vai receber um parecer fundamentado. Isto é, um pedido formal da Comissão para cumprir a legislação em causa, solicitando ao Estado informações sobre as medidas tomadas em determinado prazo, novamente e em regra, 2 meses. Se o país em causa continuar a não cumprir a legislação ou não comunicar as medidas nacionais de transposição de uma diretiva no prazo estabelecido, a Comissão pode então recorrer ao Tribunal de Justiça da União Europeia. Neste caso, a Comissão solicitará ao Tribunal de Justiça da União Europeia a aplicação de sanções. Quarto momento. Se o Tribunal de Justiça da União Europeia considerar que um país infringiu a legislação europeia, as autoridades nacionais devem tomar as medidas necessárias para dar cumprimento à decisão do Tribunal. Quinto. Se, apesar desta decisão judicial do Tribunal de Justiça da União Europeia, o Estado continuar a não corrigir a situação, a Comissão pode recorrer novamente ao Tribunal. Ou seja, queixa ou denúncia, envio com resposta ou sem resposta, desenvolvimento de um processo, se nada ocorrer, ao Tribunal de Justiça da União Europeia, se continuar a nada acontecer, outra vez o mesmo procedimento. Se o mesmo procedimento regressar ao Tribunal de Justiça da União Europeia uma segunda vez, a Comissão propõe que o Tribunal imponha sanções financeiras. Notem que eu deixei de falar nos 2 meses já há algum tempo atrás, relativamente a atos que poderiam ser ou não cumpridos. Que podem estas sanções financeiras assumir a forma de um montante fixo ou de uma multa diária, tendo em conta a importância das regras infringidas e o impacto da infração nos interesses gerais e individuais e o período de tempo de incumprimento e a capacidade do país para pagar. Pergunto eu, entre uma notável Assembleia de Juristas, isto será um bocadinho complicado
Será verdadeiramente dissuasor? Eu creio que não tanto. Qualquer um de nós antecipará que não. E se antecipamos, eventualmente por palpite ou termos uma certa sensibilidade que os Estados, os tais benditos 28 Estados soberanos, não atuem em conformidade com o direito da União Europeia, vou-vos dar alguns exemplos rápidos para confirmarmos que, efetivamente, esse incumprimento, esse comportamento absolutamente desrespeitoso se mantém. Ora, desde 1984, na sequência de um pedido apresentado pelo Parlamento Europeu, a Comissão apresenta um relatório anual sobre o controle de aplicação do direito na União Europeia durante o ano anterior. Assim, surge do Parlamento Europeu um painel de avaliação do mercado único, publicado anualmente, onde se monitoriza o desempenho dos Estados-membros da União Europeia numa série de domínios. Notem, contratos públicos, qualificações profissionais, integração comercial, abertura do governo e instrumentos de governação. Os sucessivos relatórios anuais sobre o controle da aplicação do direito da União Europeia evidenciam o resultado do acompanhamento da Comissão, da aplicação do direito da União Europeia. O painel de avaliação do mercado único evidencia que, embora a maior parte das barreiras à livre circulação de pessoas, serviços, bens e capitais esteja a ser eliminada, em alguns domínios a situação encontra-se a piorar. A aplicação efetiva da lei é essencial para garantir aos cidadãos e às empresas o gozo dos benefícios concedidos pela legislação da União Europeia. Frequentemente, quando as questões são colocadas em evidência, sejam testes de emissões de veículos, sejam aterros ilegais ou segurança e transporte, a razão não é a falta de legislação da União Europeia, mas sim o facto dos Estados-membros da União Europeia não aplicarem ou não respeitarem a legislação da União Europeia de forma correta e eficaz. Ora, o relatório anual para 2016 demonstrou um aumento considerável dos casos de violação aberta em comparação com o ano anterior. Esta é uma preocupação sobre essa manifesta incapacidade. Por exemplo, na ausência de plena transposição e aplicação das regras da União Europeia em áreas importantíssimas, por exemplo, para investidores estrangeiros, para qualquer empresário que queira investir no espaço da União Europeia. Ou seja, matéria de contratos públicos e concessões para que, inclusive, pequenas e médias empresas consigam licitar contratos públicos. Tantos exemplos que aqui vos poderia dar. Nos casos de transposição tardia, Chipre e Bélgica tiveram um maior número de casos em aberto, enquanto o menor número foi aberto na Itália, na Eslováquia e na Dinamarca. A Alemanha e a Espanha registaram um maior número de casos pendentes por transposição incorreta ou aplicação incorreta do direito da União Europeia, enquanto a Estónia teve o menor número total de processos abertos no ano anterior. A Comissão, para verem, registrou assim, em 2016, um número de novos processos de infração relativos à transposição tardia de 847 casos. Ou seja, a União Europeia tem 28 Estados, processos abertos pela Comissão, desculpem a expressão, mas naquele calvário que eu vos referi inicialmente, são 28 Estados, os casos de incumprimento foram registados pela Comissão, outros haverá, foram, em 2016, de 847. A Comissão tudo tem feito, ou algo tem feito, para que haja uma transposição atempada. Elabora planos de execução, sítios web e documentos de orientação específicos, procedendo ao intercâmbio de boas práticas em reuniões de grupos de peritos. Mas têm que ser os Estados a ter mecanismos internos, soberanos, de acompanhamento, ou seja, de compliance. Têm que ser os próprios Estados.
uma atitude paternalista numa União de Estados, hoje com personalidade jurídica, não é, obviamente, o melhor modelo. Anualmente, cidadãos, empresas, ONGs ou ONGs e outras partes interessadas denunciam violações da legislação da União Europeia através de um formulário de reclamação online acessível através do portal Europa Seus Direitos. Em 2016, a maioria das queixas dizia respeito à justiça e aos direitos dos consumidores, ao emprego, ao mercado único da União Europeia, à indústria e às pequenas e médias empresas. Como parte do formulário da reclamação, o Solvit pode ajudar os cidadãos e as empresas a resolver os seus problemas como autoridade pública noutro país da União Europeia. Já em 2019, já no presente ano, a Comissão Europeia publicou, em julho, o relatório anual sobre o controle da aplicação do direito da União Europeia em 2018, bem como o painel de avaliação do mercado único em linha. Em novembro de 2018, a Comissão apresentou a nova avaliação dos obstáculos que subsistem no mercado único e instou os Estados-membros a serem vigilantes na aplicação, na execução e no cumprimento das regras da União Europeia e a absterem-se de criar novos obstáculos. Questões como as emissões dos automóveis, comércio eletrónico, meios de comunicação social, setor de serviços, entre outras. Ora, se em 2016 o número era de 847, nestes 28 Estados, o que se registou e ora se divulgou em 2017, relativamente a 2018, é de um acréscimo para 1.571 processos, quando se compara com 1.559 processos de 2017. Ou seja, há um claro agravamento. Os principais domínios de intervenção em causa foram as questões relacionadas com ambiente, mobilidade e transportes, mercado interno, indústria, empreendedorismo e pequenas e médias empresas. Ora, para que os cidadãos e as empresas possam usufruir dos benefícios da União Europeia, é fundamental que os Estados-membros transponham as diretivas europeias para a sua ordem jurídica nacional dentro dos prazos. A Comissão mantém-se permanentemente a avançar com novos processos. E a situação é de tal modo caricata, a situação, repito, é de tal forma caricata, que hoje a Comissão, que já prestava assistência, quase andando de mãozinha dada, com os diversos Estados da União Europeia, que tinha este tipo de política de acompanhamento quase paternalista, chegou, eu diria que, a um modo de atuação que será, creio, o mais desrespeitoso para Estados-membros, para Estados soberanos. Ora, atualmente, e de uma forma quase infantil, em função do seu desempenho, os Estados-membros receberam cartões verdes, cartões amarelos e cartões vermelhos. Um pouco como as crianças com 6, 7 anos, com 5 anos, 4, 7, 8, quando estão na escola e a professora ou o professor diz, olha, tem aqui um cartão verde. E leve para casa o cartão verde e mostra aos pais. Ou amarelo, ou encarnado. Assim estamos num plano de relação entre 28 Estados soberanos. E assim, por exemplo, 153 os Estados-membros receberam 153 cartões verdes, 137 cartões amarelos e 59 cartões vermelhos. Parece o relato de uma escola primária, uma escola de crianças em muito tenra idade. A maioria dos cartões vermelhos e amarelos foram atribuídos a Espanha, Itália, Grécia e Luxemburgo. Os países com melhor desempenho foram Portugal, Eslováquia, por acaso não sei porquê, mas estou a referir isto, não é claro? Foram Portugal, Eslováquia, Finlândia, Suécia e Lituânia. Com a realização de programas de compliance, o Estado terá o acompanhamento regular da sua atividade e das suas obrigações no âmbito da União Europeia.
Porque a União Europeia, através do seu direito derivado, regulamentos e diretivas, impõe o recurso ao compliance, o que, por sua vez, o Estado também promoverá. Assim, teremos 2 exemplos. Primeiro, as medidas de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, e outro, o Regulamento Geral de Proteção de Dados, enquanto regulamento da União Europeia. São reflexões que vos deixo. Acredito que a União Europeia, efetivamente, deva, de alguma forma, desenvolver novas formas de acompanhamento, novas formas de garantia da transposição das diretivas e do respeito pelo direito da União Europeia pelos Estados-membros, fazendo através de uma ação que hoje estudamos e desenvolvemos para tantos planos de atividade, para tantas relações, sem que os Estados estejam verdadeiramente a assegurar essas boas práticas e essas boas condutas. Nós, em Portugal, temos uma expressão, que no Brasil também a encontramos, não sei se diga feliz ou infelizmente, mas é bem prega Frei Tomás. Faz o que ele diz, não faz o que ele faz. Muito obrigado pela vossa atenção.